Vamos pensar numa ideia radical. E se a educação, em vez de ser só sobre passar informação, pudesse de fato libertar as pessoas? É essa a provocação que a gente vai explorar hoje, mergulhando num dos livros mais influentes do século XX, Pedagogia do Oprimido, do educador brasileiro Paulo Freire. A ideia aqui é olhar para a sala de aula de um jeito completamente novo. Olha só essa frase do Freire que já começa virando tudo de ponta cabeça. Ele diz que a grande missão dos oprimidos não é só se libertar, mas também libertar os seus opressores. Pensa bem nisso, é uma ideia muito forte. O que ele quer dizer é que num sistema de opressão, ninguém sai ileso. Todo mundo, de alguma forma, perde um pouco da sua humanidade. E a liberdade de verdade, aquela completa, só rola quando todo mundo nesse jogo é, digamos, restaurado. Ok, então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender o que Freire chama de mundo de opressão. Depois, vamos falar sobre a famosa educação bancária. Na sequência, a gente vê a alternativa que ele propõe, que é libertadora. Aí, vamos entender o que é a tal da humanização e fechar discutindo por que essas ideias de Freire continuam super atuais. Então vamos lá, começando pelo começo. O ponto de partida de Freire é um diagnóstico bem direto, bem duro da sociedade. Para ele, o grande conflito que move a história da humanidade é essa relação entre quem oprime e quem é oprimido. E o ponto central é: enquanto essa dinâmica existir, ninguém, absolutamente ninguém, consegue ser plenamente humano. E o que seria o contrário da opressão? Para Freire, a palavra-chave é humanização. Mas o que é isso, afinal? É, segundo ele, a nossa vocação, o nosso chamado para ser mais. É sobre deixar de ser um objeto passivo, sabe? Alguém que só é moldado pelo mundo. E passar a ser um sujeito da própria história. Alguém que age, que cria, que transforma a própria realidade. E aqui vem uma das grandes sacadas do pensamento de Freire. A desumanização não é uma via de mão única, não afeta só quem é o oprimido. Claro, aos oprimidos é negada a chance de ser mais, como a gente viu. Mas e os opressores? Eles também se desumanizam no processo? Pensa bem, quando alguém trata o outro como um objeto, essa pessoa também se torna, de certa forma, escrava do seu próprio poder. Ela perde a capacidade de empatia, de se conectar de verdade. Beleza. Mas como é que esse ciclo de opressão se mantém, geração após geração? Freire tem uma resposta bem direta para isso. Ele aponta o dedo para a sala de aula, especificamente para um modelo que ele deu um nome genial: educação bancária. A metáfora do banco é perfeita, né? Pensa só. Nessa abordagem, o professor é quem tem o conhecimento e ele vai fazendo depósitos de informação na cabeça dos alunos. Os estudantes, por sua vez, são como se fossem cofres, uns recipientes vazios. A função deles é só receber, guardar, memorizar e depois repetir tudo aquilo, sem questionar, sem criticar. Então, as características desse modelo bancário são bem claras. É uma via de mão única, basicamente. O professor fala, narra e os alunos memorizam, tudo de forma mecânica. O conhecimento é visto como uma espécie de presente de quem sabe para quem supostamente não sabe. O resultado disso tudo é uma educação que desencoraja o pensamento crítico, a criatividade, e no fim das contas ensina as pessoas a se adaptarem ao mundo do jeito que ele é, em vez de dar ferramentas para que elas possam transformá-lo. Mas o legal do Freire é que ele não fica só na crítica, né? Ele propõe uma solução, uma alternativa radical a tudo isso. Uma educação que ele chama de prática da liberdade. Bora ver como é que isso funciona? Olha, o contraste entre os dois modelos é gritante. No modelo que Freire propõe, que ele chama de problematizador, a narração dá lugar ao diálogo. A relação que era vertical, de cima para baixo, vira horizontal. O professor deixa de ser o depositador de conhecimento e se torna um mediador, um parceiro. E o aluno? O aluno deixa de ser um objeto passivo e vira um sujeito ativo que investiga o mundo junto com o educador. O objetivo final muda completamente, de controle para libertação. E essa frase aqui resume perfeitamente a essência dessa nova pedagogia. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, o conhecimento não é algo que uma pessoa dá para outra. Ele é construído em conjunto, no diálogo, olhando e discutindo o mundo. Certo, mas como é que esse papo de diálogo na sala de aula leva a uma mudança de verdade no mundo real? Porque para o Freire, o objetivo não é só formar gente que debate bem. O objetivo é formar agente de transformação. O conhecimento, para ele, tem que virar ação.
E é aqui que entra um conceito fundamental, a praxis. É uma palavra forte, né? Mas a ideia é a união inseparável entre ação e reflexão. Pensa comigo, não adianta só ficar refletindo sobre o mundo e não fazer nada, isso é só blá blá blá. E também não adianta sair agindo por aí sem pensar, sem refletir e ser um ativismo meio cego. A praxis é justamente a combinação perfeita dessas duas coisas. E a praxis não é uma coisa que acontece uma vez só. É um ciclo que se repete. Começa com uma ação no mundo. Depois, a gente para e reflete criticamente sobre o que aconteceu. Aí, a gente dialoga com outras pessoas sobre essa reflexão. E a partir daí, a gente parte para uma nova ação, só que agora é uma ação muito mais consciente, mais informada. É um processo que nunca para, de aprendizado e transformação constante. E qual é o grande objetivo de tudo isso? É chegar no que Freire chamou de conscientização. E olha, isso é bem mais do que só ter consciência de algo. É desenvolver uma consciência crítica. É a capacidade de olhar para a realidade, perceber as contradições sociais, políticas, econômicas e entender que o mundo não é um destino que a gente tem que aceitar. Ele é uma situação, um problema que pode e deve ser transformado. Beleza, pra gente ir fechando, por que a gente ainda tá falando sobre isso? Esse livro foi escrito lá em 1968, durante o exílio do Freire. Por que ele continua tão relevante? O que a pedagogia do oprimido ainda tem pra nos dizer hoje, no mundo em que a gente vive? O legado do Freire é gigantesco. Ele mudou o jogo, mostrando que educar não é só transmitir conteúdo, é transformar pessoas e o mundo. Ele colocou o diálogo no centro de tudo, o respeito pelo que o aluno já sabe. O pensamento dele não ficou só na educação, influenciou o serviço social, o ativismo, e a grande mensagem é que educar nunca é um ato neutro, é sempre um ato político. No fim, a obra dele é um convite, um chamado para a gente construir um mundo mais justo, onde todo mundo, sem exceção, possa ser mais. E para terminar, fica essa provocação que ecoa o pensamento de Freire até hoje. Olhando para o nosso mundo, com todos os desafios que a gente enfrenta, onde é que uma educação libertadora se faz mais necessária? Onde a gente pode começar a construir esse diálogo que realmente transforma a realidade? A resposta para essa pergunta talvez nos mostre exatamente por onde o nosso trabalho deve começar.